Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Quero falar sobre marcas da fé em nossa vida. Semana passada nós estivemos partilhando sobre o que é fé. E eu quero estender um pouquinho essa ministração, falando hoje sobre marcas importantes para a nossa caminhada. Dias de crise, de dificuldade, de muitos problemas, de muitas oposições, são os dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos muito reavivar esse tema da fé sobre a nossa vida, para que possamos continuar firmes, diga firmes, na presença do Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra que nesse tempo é partilhada, é ensinada, e eu peço em nome do Teu amado Filho, que este seja um tempo em que a nossa vida, ó Deus, seja totalmente livre, somente para receber a Tua voz, o Teu ensino, a Tua orientação, os Teus mandamentos, e acima de tudo seja o Teu Espírito, Senhor, revelando a Tua palavra a nós, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu me levanto neste tempo, Pai Santo, declarando que todo pensamento neste lugar, Pai, seja levado cativo somente ao Senhor, Pai. Tudo seja somente para ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor tem preparado para nós, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Tudo seja para o louvor do Senhor. E eu repreendo neste lugar, Pai, todo inimigo, toda a intenção diabólica de que esta palavra seja roubada, em o nome do Teu Filho amado Jesus. E declaro que a Tua voz prevaleça neste lugar, Pai, porque nós precisamos ouvi-la. Ela é o alimento da nossa vida, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu amado? Amém, igreja? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, Deus quer continuar falando com você. Semana passada falamos um pouco sobre essa diferença da fé dada por Deus e a fé que o homem natural tem. E nós não podemos confundir a fé que nos é dada pela graça de Deus ou pelo próprio Deus com a fé humana. Fé humana não se sustenta até o fim, porque a fé humana ela tem uma esperança duvidosa. A fé humana ela é falha. Então precisamos entender que só estamos aqui hoje falando de salvação, porque fomos salvos mediante esta fé de Jesus em nós. Se você está aqui esta noite e não conhece essa salvação, não conhece esse Jesus, eu quero desafiar o teu coração, eu quero estimular você, eu quero declarar para você que Jesus é sim o grande caminho, talvez e certamente a grande solução que você está esperando para a tua vida. Esta noite é uma grande oportunidade para você conhecê-lo. Esta fé é dada pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, ou mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus ao ser humano. O que é graça de Deus? Só para rememorarmos um pouquinho, é favor de Deus, é o Deus que se torna favorável a nós, e todos nós podemos louvar, expressar, lembrar, testemunhar as graças, os presentes, as bênçãos que Deus tem dado à nossa vida. Mas escute uma coisa: nunca mais, eu vou repetir, nunca mais deixaremos de ter um motivo para adorar a Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus pela maior graça recebida da parte dele, que é a nossa salvação. Você está aqui ainda? Nós não merecíamos ser salvos, mas Ele por sua misericórdia resolveu nos dar. Não tínhamos como obter salvação, mas Ele nos deu a si mesmo. Não tínhamos como pagar pelos nossos pecados, mas Ele se ofereceu em nosso lugar. Por isso a nossa salvação é o maior presente. O que quer que você receba sobre essa terra, escute, o que quer que você ganhe sobre esta terra da parte de Deus, por mais maravilhoso, por mais poderoso, por mais grandioso, por mais importante que seja para você, nada se compara à salvação que Deus tem lhe dado. Eu temo porque tem muito cristão que não tem se dado conta disso.
Isso é muito sério. Falando da fé, ou pela fé, o Deus que traz para nós milagre da vida abundante. A fé, meu amado, ela é importante no processo da nossa salvação. A fé que nós temos em Jesus, ela é uma fé dada da parte de Deus a nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: mantenham o olhar firme em Jesus. Repita comigo: mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da fé. Se Ele não nos desse, estaríamos sem qualquer condição de crermos em Deus. Ou seja, até para crermos em Deus, nós precisamos da ajuda dEle. Há uma ordem em nossa salvação para podermos entender que essa fé, ela vem do Senhor e nos é dada para continuarmos a crer no Senhor. Primeiro, escute. Quando você diz assim, eu tenho fé em Deus, nós precisamos entender muito bem isso. Porque para isso acontecer, a Bíblia diz que precisa ocorrer em nossa vida o que se chama de novo nascimento. O que é novo nascimento? É um novo começo, meu querido. É uma nova vida. A fé é o meio, escute, a fé é o instrumento, é o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus, Ele usa para mudar o nosso coração. Ele muda a disposição do nosso coração. Você já percebeu que por muitas vezes você, por você mesmo, pode estar em situações muito críticas, talvez num estado extremamente fechado, talvez num estado de total tristeza ou de angústia, ou qualquer que seja a situação. A Bíblia diz, meu querido, que pela fé, o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar a atitude do meu coração quando eu creio. Amém? Todos nós que dizemos crer em Cristo, precisamos desse novo nascimento, dessa salvação. Enquanto você continuar a viver a sua vida do seu jeito, com as suas próprias forças, com a sua própria vontade, você ainda está morto. Você pode vir ou ir numa igreja, você pode achar maravilhoso os sermões, você pode se emocionar com a música, você pode até se sentir bem, você pode contribuir, você pode até receber milagres. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que isso. Você está aqui, amado. O que Deus tem para você é vida eterna, é vida abundante, que começa a ser vivida aqui nessa terra. É vida que Deus quer nos levar no sentido de intimidade com Ele, profundidade com Ele. Deus quer nos levar, meu querido, a uma proposta onde o sentido da vida sai desse mundo. É para além desse mundo quando nós vivemos aqui. Quando Deus nos dá uma nova vida, o sentido dessa vida não é mais aqui. É para termos uma esperança para além daqui. Se nós não nascermos de novo, não podemos experimentar transformação profunda, não podemos ter vida abundante da parte de Cristo. Você está aqui ainda? Outra coisa importante, fé pela palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, diga, de toda palavra que sai da boca de Deus. Fé pela palavra, salvação nessa palavra, fé viva é através da palavra. A gente precisa entender muito bem isso. A pergunta que eu faço é: o que mantém a sua fé viva? O que mantém a sua fé firme? Porque tem muita gente mantendo a sua fé por meios incorretos. Tem gente mantendo a sua fé viva pelos milagres. Tem gente que só tem fé enquanto tem milagres. Tem gente que acredita que a sua fé ela é firme por causa das orações. Ajuda. Tem gente que tem a fé firme enquanto participa de campanhas. Mas quando a campanha acaba, a fé acaba. Tem gente que tem a sua fé firme em homens. Mas quando os homens morrem, sua fé acaba. Tem gente que tem fé em souvenirs, toalhas, sabonetes, lenços e tantas outras coisas. Há uma gama de cristãos hoje sendo manipulados em sua fé, porque não lhes foi dito, não lhes foi ensinado que a fé viva, ela é mantida pela palavra de Deus. E você vai me perguntar: pastor, mas tem
muita gente aí recebendo milagre da parte de Jesus, é verdade. Tem muita gente recebendo milagre da parte de Cristo. Mas a pergunta é: nasceu de novo? Nasceu de novo? Você está aqui ainda? Você sabe por que isso é muito sério? Porque o próprio Jesus, uma certa vez, ele diz no livro de Mateus o seguinte: olha, haverá um dia em que todos nós vamos ter que nos encontrar. E nesse dia, muitos vão dizer para mim assim: olha, Jesus, eu curei no seu nome, eu fiz tantos milagres, tantas almas aceitaram a Cristo, houve muita gente que se converteu quando eu fiz o teu trabalho. Resposta de Jesus para ele: afaste-se, porque eu não conheço você. Eu não tenho intimidade com você. O fato de alguém receber um milagre não significa que ela está convertida. Você está aqui ainda? Não quer dizer que ela está transformada. Não significa que ela tenha nascido de novo. E por causa de não se explicar o processo tão importante de nascer de novo, vidas estão sendo comprometidas. A salvação de muitas pessoas estão comprometidas. E isso é tão sério, porque enquanto isso, essas pessoas que desconhecem o novo nascimento, o que acontece com elas? Têm uma fé manipulável. Homens inescrupulosos que acabam usando essas vidas, usando a fé delas para os seus próprios interesses. E hoje cresce um perfil de pessoas que se dizem crentes, sem qualquer compromisso com Deus. Vão a Deus apenas quando as coisas estão ruins. E quando as coisas melhoram, estou longe. Estão com Deus enquanto as coisas são alcançadas, porque depois que elas são alcançadas, Deus é deixado de lado. Você está aqui ainda? Deus virou meio. A fé das pessoas virou meio para alcançar as próprias coisas. Pessoas estão usando a fé que deveria para conhecer a Deus, para se chegar a Deus, para se aprofundar em Deus. Não, eles estão usando a fé para os seus próprios benefícios. Então eu vou repetir o versículo para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Olha para mim, você que já sabe muito bem desse versículo. Jesus está dizendo o seguinte: que a fé de muitos de nós hoje, ela está posta naquilo que Deus pode fazer aqui fora. É a minha casa, o meu carro, é a minha roupa, até mesmo a minha saúde, o meu trabalho, o meu salário, a minha promoção, o meu bem-estar. Todas as formas, ou na maioria das vezes, a nossa fé, ela está centralizada em coisas externas. Pergunte para as pessoas qual é o milagre que você precisa, e na maioria das vezes elas vão dizer coisas pertinentes ao externo, ao natural. Você está aqui ainda? E aí eu vou repetir o versículo para você. Nem só de pão viverá o homem. O que é pão? Vamos expandir um pouco isso aqui. O que é pão? Pão é a minha necessidade mais básica. O que você chama de básico hoje? Comer, beber, dormir, morar, vestir, não é isso? Amém, irmãos? É. Só que Jesus está falando para você e para mim o seguinte: ó, nem só de pão vive o homem. A vida não consiste nisto. Olhe para mim. A possibilidade de nós estarmos morrendo em Deus pode ser muito bem pelo fato de eu estar colocando a minha fé só nas coisas naturais. Você está aqui ainda? E aí eu repito para fechar. Um homem nesse mundo jamais vai conseguir viver plenamente só suprindo as suas necessidades externas.
homem, para viver de fato, precisa dar espaço para as coisas espirituais. Se a palavra de Deus não entrar dentro dele, quem é esse dele? Eu e você. Se a palavra dele não tiver espaço dentro de mim, eu não tenho vida real. Não há vida abundante. Você está aqui ainda? Estou falando que Jesus, na verdade, não se importa com as nossas necessidades? Se importa. Ele se importa sim. E para você saber que ele se importa, eu quero falar de algumas características da fé aqui. A primeira grande característica da fé é poder. Diga poder. Está fraco, irmão? Diga poder. Agora vira para o seu irmão e não gospe nele, por favor. Fala assim, irmão, poder. Isso. Amém? Amém, querido? A palavra de Deus diz assim, João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Está aqui ainda? Nós não podemos negar, querido, que a fé em Deus, ela nos tem sido dada também como poder sobre esta terra. É o próprio Deus, através da sua própria palavra, que nos alerta que a única maneira de conseguirmos vencermos neste mundo é pela fé. Diga pela fé. Por isso é que a fé é tão importante em nossa vida, meu amado. Ela que nos dá poder para superarmos as nossas limitações. A fé é o poder para mudarmos as circunstâncias da nossa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos Jesus andando de um lado para o outro. E você percebe ele lidando com as pessoas mais críticas, mais discriminadas da sociedade. E a pergunta que ele faz enquanto ele faz a pergunta se creres, se tendes fé, seja feito conforme a sua fé. Isso nos mostra que a fé é de fato a atitude mais importante para com Deus, para superarmos as nossas dificuldades. Luizinho, vem para cá, querido. Enquanto nós enfrentamos oposição, barreiras, adversidades, enfermidades, enganos, perdas, prejuízos, calúnias e até o impossível, mantenha a fé, porque ela tem o poder de mudar a circunstância. Amém? Por pior que esteja a nossa situação sobre essa terra, a fé em Deus jamais pode ser perdida. Amém? Amém? Luizinho vai dar um testemunho de 3, 4 minutinhos no máximo para que você entenda. Pais amados, bem? Queridos, eu passei por uma grande bênção do Senhor, e creio que isso é resultado também das reuniões que nós temos tido na célula, que eu tenho ouvido muito testemunho de irmãos na célula lá do Zé Luiz, de milagres. E quando eu me vi numa situação, algumas semanas atrás, a minha mãe teve um AVC. E eu fui para o hospital com ela, ela paralisou o lado esquerdo dela todinho, e o médico me chamou, fez uma tomografia, e ele me relatou, falou, olha, não sabemos a extensão deste AVC, né, porque não está aparecendo claramente para nós, pode ter sido uma isquemia ou mesmo um AVC. E aí ele falou para mim, você pode ficar com a tua mãe, eu sou o filho mais velho, até que ela seja transferida para a Santa Casa, né, porque hoje é feito os exames, o pronto-socorro no Frei Galvão, depois é transferido para a Santa Casa, para ser internado. E eu fiquei naquele quarto junto com as enfermeiras ali, e a minha mãe estava muito agitada, ela não falava coisa com coisa, porque aquilo afeta também a cabeça da pessoa, eu nunca tinha visto alguém passar por aquilo, e o lado esquerdo todo paralisado. E o médico me falou, olha, é possível que ela volte a ter os movimentos, deve demorar um pouco, com fisioterapia, tudo pode voltar ao normal, mas vai levar um tempo e vai depender da extensão do AVC dela. Falei, tá bom, né? E eu tive a oportunidade, que saíram todo mundo, e eu fiquei sozinho com a minha mãe, e naquele momento eu exercitei a fé. Ela estava muito agitada, eu tentava controlar, ela não entendia o que eu falava, e eu peguei
falei com o Senhor, primeiramente. Senhor, coloquei a mão sobre a cabeça dela. Eles não podiam dar um sedativo para ela, porque quando é parte neurológica, não pode dar sedativo. E eu falei com o Senhor, Senhor, é minha mãe. Ela ainda não conhece a Ti. Que apesar de eu já ter pregado muito para ela, ela ainda está um pouco resistente, mas eu creio que é questão de tempo. E então, eu falei, Senhor, eu coloco a vida da minha mãe no Teu trono de misericórdia, porque a palavra de Deus tem isso, porque ela não é uma serva Tua, mas eu não quero que a minha mãe vá para o inferno, porque o inferno é algo real, amados, né? Assim como nós estamos almejando ir para o céu com Jesus, o inferno é real. Tem se falado pouco nisso hoje em dia, mas é real. E ali eu clamei para o Senhor, eu coloquei a mão sobre ela e falei, pedi a Deus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve a ela um sono profundo, que ela possa descansar, e quando ela acordar, Senhor, que o Senhor restabeleça os movimentos dela. Eu coloquei as mãos nela ali, tinha um banquinho, eu sentei ao lado, não deu 1 minuto, amados, a minha mãe adormeceu, mas adormeceu de começar a roncar. E eu olhando para ela ali, eu vi o Senhor trabalhando. E foi um momento muito precioso, amado. Imagine você num quarto de hotel, de hospital, né? E eu senti a paz do Senhor ali. A presença dEle, o amparo dEle. E eu olhava para minha mãe, ela dormindo e o Senhor trabalhando. E foi um tempo assim de quietude, de reflexão, sabe? De gratidão a Deus. Eu estava grato a Deus, independente do resultado. Eu já estava com o coração grato a Deus, né? E quando foi, isso era mais ou menos 1h da manhã, quando foi às 4h30 da manhã, chegou a ambulância. Eu olhando para minha mãe, quando eu vejo ela levantando o cobertor, com o braço esquerdo. Eu queria dar glória ali dentro daquele hospital, eu falei, glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, né? Eu cheguei perto, próximo dela, e Deus, Ele não faz de qualquer forma, não. Eu conversando com ela, ela respondeu para mim, e com a mão esquerda, ela puxou a manga do pijama dela. Imagina, amados, uma mão, um lado todo paralisado, ela puxou a manga ali, eu entendi. A enfermeira entrou, olhou e falou assim, ué, ela já está mexendo? Mas como? Eu falei, o Senhor é muito bom, o Senhor está cuidando da minha mãe, Jesus é muito bom. Aí ela pegou, ela não entendia muito bem, falou, é bom mesmo, Deus é bom, né? E ela entrou, né? No outro dia ela fez outra tomografia, e apareceu a extensão do AVC dela. Os médicos não entenderam, porque ela já estava sentando, conversando, e já comendo com a própria mão, né? E tinha uma senhora que no mesmo dia teve um AVC, que é 1 ano mais nova que ela, estava completamente paralisada, e era na mesma extensão, o médico falou. Ele falou assim, foi muita sorte. Eu falei, não, é Deus mesmo, é Jesus, né? Então, queridos amados, confiam, façam uso da fé, tá? Esteja junto com os amados, com os irmãos, porque naquele momento eu lembrei de muitos testemunhos dos irmãos nas células, né? Eu já tive muita experiência com Deus. Então, usem a fé, amados, usem, porque esse Deus, ele é maravilhoso, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Deus não mudou. Amém? Amém, meu querido? Pergunta que eu faço para você é aonde você tem colocado a sua fé. Marcos capítulo 11, versículo 22, há um momento em que Jesus, ele está perto de uma situação, em que os discípulos, eles veem uma figueira que resseca. Porque Jesus tinha passado ali perto da figueira para poder pegar fruta e não conseguiu. Então Jesus falou assim, ó, não haja fruto em você então. Você devia ter dado fruto e não deu. Quando eles passam de volta, a figura está ressecada. E então os discípulos falam, olha, Senhor, a figueira que o Senhor falou está ressecada. Ele falou, tem de fé em Deus. Aonde você tem colocado a sua fé?
Você está aqui ainda? Então escute o que eu vou te dizer. Não é na toalha, não é no sabonete, não é em homens, não é em programas, não é em extensões de programações de igreja. Não, meu amado, a Bíblia diz para mim e para você, e repito o que Jesus disse: tende fé em Deus, coloque a sua fé em Deus. É simples assim. Mas a gente, de alguma forma, tem escapado. Por quê? A Bíblia diz que os sinais seguem os sinais, seguem os que creem. Não é aqueles que creem vão atrás de sinais. Tem alguma coisa errada acontecendo conosco. Você está aqui ainda? Quem segue a Cristo verdadeiramente, atrás dele sempre vem os sinais. Amém? Quem segue a Cristo atrás dele sempre tem os sinais. Os sinais sempre seguem aqueles que creem em Jesus. Amém? Segundo aspecto importante, a fé, ela pede obras. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Olha para mim, por favor. Eu não sei se você já teve digamos, é uma oportunidade, mas não é nada positivo, né? Mas a Bíblia diz que alguém que diz que tem fé, mas que não tem obra, é como um corpo sem vida. É o que Tiago diz para nós. Primeira coisa que eu quero desafiar sobre obras é que nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. É isso que ele quer dizer. Então escute, se Jesus diz para nós que ele transforma o ser humano, olhe para mim, por favor. Se você prega que Jesus transforma o ser humano, você precisa ser o primeiro a ser transformado. Você está aqui ainda? Se a minha fé em Cristo me ensina, e eu prego, que melhor é dar do que receber, eu tenho que ser o primeiro a dar. Se a Bíblia, a fé que eu prego, diz que eu preciso ir e pregar o Evangelho a toda criatura, eu tenho que ser o primeiro a cumprir. Você está aqui ainda? Porque fé que fala, mas não faz, é fé duvidosa. Se o que eu ouço, o que eu aprendo como conselho, como mandamento de Deus para a minha vida, essa fé é passível de dúvida. Há uma frase muito popular, sendo muito dita aí por esses tempos, que diz o seguinte: suas atitudes gritam tão altos aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir a sua voz. Suas atitudes gritam tão altos aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir a sua voz. Sabe o que isso significa? Que às vezes a pessoa está tentando falar e convencer pelo que diz, mas como ela vive, como ela age, não condiz com aquilo que ela fala. Fé sem obras é morta. Talvez seja por isso que você tem tirado a fé de Deus. Talvez seja por isso que a fé para você tenha sido mais fácil, ou esteja sendo mais fácil, colocar em homens ou em coisas. O que você crê e acredita precisa ser manifesto de alguma forma. Precisa ser coerente. Amém. Falando ainda sobre fé e obras. Quanta gente dizendo que acredita em Deus, mas esperando que Deus faça tudo por ele. Para você entender melhor, permita-me te dar um exemplo.
Se você caísse num poço e olhasse para cima, sabendo que a sua saída única é só lá em cima, e nesse poço você começasse a orar e falou: Senhor, por favor, me tira daqui. Senhor, por favor, me liberta desse lugar. Faz um milagre em mim. Ou faz um milagre para mim. E depois de algum tempo você buscando, uma corda jogada para você no poço. O que você faria? Com as tuas próprias forças, subiria pela corda? Ou você também pediria para Deus puxar e tirar você de lá? Está aqui ainda? Olhe para mim. Não é tempo de ficar se queixando, não. É tempo de atitude. Olhe para mim. Tem muita gente acreditando piamente de que Deus vai fazer tudo por ela. Não. Deus vai fazer um milagre para você, que é a corda. Querer sair do lugar, do fundo do poço, é opção sua e minha. Para de ficar resmungando. Para de ficar se queixando. Para de ficar blasfemando. Para de ficar murmurando. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, não é tempo de você ficar reclamando. Então você olha e fala: meu Deus, mas só acorda, meu amado. Acorda, é a grande bênção que Deus já te deu. É hora de você fazer a tua parte. Sai do fundo. Sai do fundo. Porque essa parte é sua e minha. Você está aqui ainda? Amém? É. Terceiro, a fé pede espera ou paciência. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé, espera. Diga comigo, fé, espera. Mesmo? Esperar é uma coisa complicada nos dias de hoje, né? Eu vi uma frase interessante que dizia o seguinte: o começo da ansiedade é o final da fé. É o fim da fé. A gente tem dito que acredita em Deus e que confia em Deus e que espera em Deus. Mas a bem da verdade, a gente demonstra claramente que a gente não está esperando. Como? Quando a gente entra pelo caminho da ansiedade. Está aqui ainda? É. Gente que poderia estar literalmente descansando e confiando e esperando em Deus, ela está se desgastando, se deteriorando por dentro. Gente que está se consumindo na alma. Pessoa que está triste e se abate e se deixa levar literalmente pelas dificuldades. Gente que está ficando doente, tensa, à base de remédios. Dizem que confiam no Senhor, mas elas estão sendo consumidas por dentro. Seu problema é um motivo de você se angustiar? Edson, vem aqui, por favor, querido. Sobe aqui. Você está vendo o Edson aqui, gente? Eu vou pedir para ele segurar essa jarra, tá? Assim, ó. Olha para mim. Esse aqui é o seu problema. Mantenha aí, tá, filho? Até onde você puder. Sinta-se representado no Edson. Eu e você aqui. A jarra é o nosso problema.
gente confia em Deus. A gente fala que confia em Deus, mas a gente está segurando o problema. Fica aí mais um pouquinho, por favor, tá? Seu problema é o motivo de você se angustiar? Você já fez tudo que estava ao seu alcance? Tudo? Então agora é hora de você descansar. Confiar. Segura. Olha para mim. A gente tem que aprender. Olhe para mim. Reaprender a esperar. Porque o nosso grande drama é que a gente espera sempre assim, ó. Desse jeito. Aonde que eu quero chegar? É que enquanto eu seguro o problema, eu vou me consumindo por dentro. Você está rindo? Isso aqui é você. Isso aqui sou eu. Sinceramente, o braço está começando a doer? Já está, já. Pode pôr aqui. Obrigado. Sabe o que aconteceu com Edson? Perdeu energia. Olha para mim, por favor. Perdeu energia. Perdeu força. Sabe por quê? Estava colocado, concentrado, tudo num lugar onde ele poderia estar descansando. Posso fazer uma pergunta? Mudou alguma coisa na jarra? Olha para mim, irmãos. Mudou alguma coisa na jarra? A água desceu? Subiu? Esquentou? Esfriou? Não. Mas a gente acredita que ficar segurando a jarra e fazendo todo o esforço possível, a gente vai mudar alguma coisa. Olha para mim, por favor. Fé é você literalmente esperar em Deus. Ou você espera em Deus e deixa Ele fazer no tempo dEle, como Ele quiser, do jeito dEle, ou então você vai se consumir sozinho. E olha, Deus não tem culpa disso não, viu? O que você está segurando há tanto tempo? Eu quero te dar uma dica boa. Deus, Ele nunca pediu para que morrêssemos para as áreas que trazem vida à nossa alma. Sabe o que isso significa? Aprenda a cuidar da sua vida interior. Já que não dá para você mudar o problema, o que você pode fazer para ir se cuidando enquanto isso? Eu particularmente jogo bola. A única coisa que me desliga do problema é bola. Portanto, quanto mais eu jogo bola, mais eu me desligo do problema. O que você faz? E é lógico que quando eu falo para você fazer alguma coisa que agrade o teu interior, de forma que você seja saudável, eu não estou falando de pecado não. Porque você sabe aquilo que é ruim para você por dentro. Talvez para você é nadar, vai nadar, irmão. Talvez para você é viajar, vai viajar, irmão. Ah, para mim é assistir filme, vai assistir filme, irmão. Não é pecado não. O que você está fazendo para cuidar do seu interior? Até que Deus mova as coisas.
Amém? Você está aqui ainda? Para fechar, fé precisa de amor. Diga amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: Cristo, nem nossa religião mais criteriosa e nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa, manifesta em amor. Eu vou chocar você um pouquinho. Você sabe por que a fé te foi dada? Sabe por que a fé foi dada à tua vida? Sabe qual é o primeiro motivo? Sabe qual é a grande importância da fé na tua vida? Eu vou resumir para você. É para que você aprenda a amar a Deus muito mais do que já tem amado. Então olha para mim. A prioridade da sua fé não é milagres. Eu já disse, milagres é bênção e é pertinente e vamos experimentar. Mas a prioridade da tua fé não é milagres. A prioridade dada a você como fé é para que você conheça mais e mais e mais a Deus. Vou provar para você na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível, olhe para mim, agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agradar, aproximar e buscar. Lembra quando eu falei para você que Jesus vai falar daqui a um tempo? Que não está longe? Senhor, eu fiz tantos milagres, tantas coisas aconteceram através da minha vida, eu me dispus para o Senhor, eu fiz tanta coisa. Jesus vai falar o que para ele? Você não me buscou, você não me agradou, não tive intimidade com você, não te conheci de dentro para fora, não andei perto da tua vida. Essa é a prioridade maior da fé. E segundo, dentro da fé que precisa de amor, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos ler desde o versículo 1, diz assim, olha, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Olha a pergunta dos apóstolos, ou a fala deles. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Resposta de Jesus: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Você está ouvindo, você está lendo aí bem ou não? Presta atenção. Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amém? Olha para mim. Fé não é fé se você, acima de tudo, olhe para mim, não aprendeu a amar
a Deus e ao... Eu vou repetir para você. Fé não é fé. Você pode dizer que crê em Jesus, que já teve experiências com Ele, glória a Deus por isso, que você na verdade é uma pessoa que diz que ama a Deus e que faz o que acontece, glória a Deus por que você tem feito, meu amado, mas eu garanto para você que pode não ser fé o que você está vivendo, garanto, na palavra de Deus, que não é fé, se você não aprendeu a amar primeiro a Deus e ao... O esquema aqui é o seguinte, que você leu comigo. Lá está Jesus, olha, cuidado com os pequenininhos, cuidado com os simples, cuidado com os perdidos, cuidado com os desesperados, cuidado com os famintos, cuidado com os abandonados, cuidado com os perdidos, cuidado com os meus pequenos, não faça eles tropeçarem, não, tome cuidado com isso. E vou dizer uma coisa para vocês, se vocês encontrarem alguém no meio do caminho que vai cair em pecado ou caiu em pecado, chame eles ao arrependimento. Se eles não quiserem, tudo bem, mas se eles quiserem, chamem. Olha, e se ele cair uma vez e pedir perdão, perdoa. Se ele cair uma segunda vez e pedir perdão, perdoa. Se ele cair 3, 4, 5, 6, 7 vezes e voltar 7 vezes para te pedir perdão, perdoa. Aí entra um crente no meio e diz o seguinte: ai Deus, pelo amor de Deus, me dá fé para enfrentar um negócio desse. Resposta de Jesus: você não precisa de uma fé grande para isso. Sabe o que Jesus está falando? Não é tendo muita fé que você vai conseguir perdoar. Não é tendo um fezão. Não é ficando enfesado que você vai conseguir perdoar as pessoas. Olhe para mim. Jesus está falando o seguinte: apenas ponha a fé em prática. Só isso. Porque você há de convir comigo, né? Olhe para mim, querido. Você há de convir comigo. Perdoar não é uma coisa fácil, né? Vocês estão aqui ainda? Poucas coisas nos exigem tanto como perdoar vidas que nos mataram, que nos arrebentaram, que nos afetaram profundamente. Fé? É. Fé que não ama, não é fé. Fé que não perdoa, não é fé. Sabe por quê? Olha para mim. A sua salvação em Jesus, sabe o que é ela? Sabe o que ela significa? O milagre do relacionamento restaurado. Vou repetir para você. Sabe o que é a salvação da tua vida hoje em Cristo? O milagre do relacionamento restaurado. Ah, eu sou salvo, eu tenho Jesus. Sim, eu sou salvo em Jesus. Olha para mim, querido. E aí? Como é que você está colocando isso em prática? Porque se você diz que é salvo, você está falando assim: ó, fui restaurado no meu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com o seu irmão? Eu ainda tenho me questionado muito, orado muito, por muitos neste lugar que ainda não têm frequentado uma célula, por exemplo. Por quê? Talvez você me diga: pastor, eu não quero relacionamentos, eu não quero envolvimento. Eu posso entender a sua dificuldade.
mas a tua fé para trazer milagres e operações e sinais de Deus na tua vida. Se você quer ver a operação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, pela fé, terá que primeiro aprender a amar vidas. Eu não tenho dificuldade de acreditar o que Deus está fazendo nas células como um milagre. Porque é quando eu tiro o olhar de mim e cuido do outro que Deus vem sobre a minha vida. Então fica a dica boa para você. Participe de uma célula. Porque pode ser o começo de uma mudança poderosa e profunda na tua vida. Quero terminar repetindo o versículo de Hebreus 12:2. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Pai, feche os teus olhos. Não se perca. Pai, faz-nos compreender os teus milagres. Faz-nos compreender os teus propósitos. Eu quero falar com você esta noite que precisa e deseja ter uma vida nova. Você que deseja ter um novo nascimento, um novo começo em tua vida com Jesus. Se você está aqui esta noite e precisa, e entende que deseja o Cristo na tua vida, apenas levante a tua mão no teu lugar. Nós queremos orar com você. Se há alguém neste lugar que quer receber Cristo como o Filho de Deus, como aquele que quer mudar a tua vida, e você precisa dessa mudança, levante a tua mão. Levante a tua mão. Não tenha medo, mantenha ela levantada. Nós queremos apenas orar com você, nada mais. Nós vamos só orar com o teu coração. Tempo novo, Pai. Tempo novo sobre a tua igreja. Não tenha medo de entregar a sua vida a Cristo. Não tenha medo de ter um novo começo. Não tenha medo. Faz-nos entender, Pai.
Que a Tua palavra, Pai Santo, ela possa repercutir não só na nossa mente, mas no nosso espírito. Em nosso espírito. Em nosso espírito. Em nosso espírito. Or clastran shines. Wherever omni shai cranderestes. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Aleluia. Fale com Deus no teu lugar. Fale com o Senhor no teu lugar. Blasar canderedes. Orkan lasar canderedes. Hey, clarim la rabashar canderedes. Oh, clarim la rabashar canderedes. Hey, clarim la sandre che canderedes. Luchar con Deus, oh, clenimolas e andredas, oh, canelas e andredes, oh, te clemoras andras. Desperta-nos, Espírito Santo, desperta-nos, Espírito de Deus, para que possamos entender os teus propósitos, quanto à fé que o Senhor nos tem dado. Espírito, seja livre para nos induzir, para nos persuadir, para nos convencer a colocar a nossa fé em prática. Só em prática. Queremos o teu poder, Pai. E se assim mesmo nada acontecer, queremos esperar em ti, Senhor. Oh, queremos agir conforme aquilo que cremos. Queremos nos tornar realmente, Pai, aquilo que acreditamos, aquilo que falamos, seja real em nossa vida. Mais do que isso, que a nossa fé, Pai, ame. Eu oro por cada vida aqui esta noite, por cada coração que tem tido problemas de relacionamento, por cada casal, por cada filho, por cada pai, por cada mãe, por cada cônjuge aqui, por cada jovem, cada um que está aqui neste lugar esta noite. Faz-nos entender, Pai, a fé que se manifesta enquanto amamos. Restaura a misericórdia em nós como igreja, restaura a compaixão em nós. Que a gente possa realmente manifestar graça do Senhor, Pai. Que a gente ame vidas, Pai. Que possamos amar os perdidos que estão lá fora. Oh, meu Deus, traz de volta o amor pelos perdidos, Pai Santo. Ensina-nos a crer outra vez, Pai, que quando orarmos, que quando estendermos as nossas mãos, que quando abraçarmos, Pai, que quando aconselharmos, que quando nos dirigirmos àqueles que não te conhecem, o teu milagre acontecerá, Pai. Oh, porque enquanto estivermos fazendo isto, o Senhor estará cuidando das nossas coisas. Dá-nos paixão pelos perdidos, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus.
Amém? Eu queria que você orasse com alguém do teu lado ainda. Ore junto nesse tempo. Ore com alguém perto de você. Não fique sozinho. Ore com esse coração que está perto de você. Faz a tua obra, Espírito Santo. Faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Espírito de Deus. Uma fé que vai além. Uma fé que vai além, Pai, além. Além de nós mesmos. Queremos ser canal de fé, Pai. Canal de fé. Ensina-nos, Senhor. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos e estou. A Tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Eu vivo pela fé em Ti, meu Deus. Creia nisso. O vento pode soprar, mar sem enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor, Senhor da minha casa, oh, dono do
ti. A minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Deus da minha vida, Deus da minha vida. Ele é o nosso Deus. Põe a tua fé nele. Da minha casa, dono do meu coração. Confio em ti, Confio Senhor. em ti. A minha alma clama. A minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Crê nisso. Crê nisso. Olhe para mim. Poder sobre a tua vida. Fé é poder sobre a tua vida. Fé é agir de conformidade com aquilo que a gente acredita. As pessoas precisam olhar para mim e dizer assim: ele crê nisso que ele fala. Amém. Fé é esperar, mas não segurando o problema. Deixa com ele. Amém. E fé, de todos os pontos que são prioridades, esse é o primeiro. Fé é amar vidas. Amém? Crê nisso. Amém? Aplauda o Senhor com todas as tuas forças e a sua palavra. Aleluia. 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 Receba a palavra de Deus esta noite. Aplauda Ele, Ele é digno. Aplauda o Senhor e o seu poder neste lugar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia.